Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou pelo Facebook, nosso bom dia. Dentro de uma visão que me propus, especialmente a partir do desfecho do processo de impeachment, que praticamente me anulou, tanto a mim, quanto o vereador Edson, quanto o vereador Ues, durante quase 3 meses, essa discussão, me propus a retomar o tempo perdido, né, dentro de pautas positivas para Caxias, que para nós é o fundamental e justifica a nossa presença aqui na casa. Especialmente dando respostas àqueles que dizem que nós não estamos deixando o Executivo trabalhar, que a Câmara é que tranca tudo, né, e assim por diante, para a gente conseguir dar essa resposta de forma positiva, né, mostrando que efetivamente a casa está fazendo muito. E nesse sentido, eu gostaria de convocar os colegas vereadores para as 14 horas hoje, a audiência pública que trata do Plano Municipal de Saneamento. O Plano Municipal de Saneamento vem sendo discutido a nível do Executivo e com entidades da sociedade civil já desde o ano de 2011, né? E a sua complexidade justifica o tempo em que se discutiu esse plano. Esse plano ele trata todas as questões relativas ao saneamento na nossa cidade, e ele é uma exigência da legislação federal que vincula, inclusive, a existência de um plano municipal de saneamento à possibilidade da captação de recursos federais, especialmente linhas de financiamento, né, para infraestrutura nas cidades, somente a partir do chamado Conselho Municipal de Saneamento, que já existia, né, e a elaboração de um plano municipal de saneamento, que envolve questões fundamentais do ponto de vista da vida da cidade, que tratam do abastecimento de água, do tratamento de esgoto, da coleta de lixo, tudo que trata das questões de resíduos sólidos, né? Então, são questões importantes que estão colocadas nesse plano como diretrizes fundamentais para organização da cidade. Então, fica o convite para que os colegas vereadores compareçam. E faço esse convite especialmente porque tenho a convicção, talvez, de que, quem sabe, nessa reunião de hoje à tarde, os secretários compareçam, o vereador Chico Guerra. Porque, lamentavelmente, na quinta-feira que passou, a Comissão de Desenvolvimento Urbano encaminhou convite à CEPLAN e à assessoria jurídica para que comparecesse numa reunião ordinária da comissão, onde estávamos discutindo questões pontuais da proposta de revisão do plano diretor, e só compareceram os técnicos do SAMAI. Os técnicos do SAMAI. O diretor do SAMAI não se fez presente. E estranhamos a ausência da CEPLAN, especialmente porque a CEPLAN quem coordena todo o trabalho de discussão do plano diretor. E tínhamos intenção de esclarecer, vereador Chico Guerra, algumas dúvidas que estão permeando a comissão, especialmente as apontadas nas diversas reuniões públicas que fizemos, né, onde se dissecou a proposta encaminhada à casa do plano de revisão, do plano diretor. E, para surpresa nossa, meu caro presidente, Vacíria me informa que o prefeito estaria convidando os colegas vereadores para uma reunião na próxima segunda-feira, né? Uma reunião técnica, não entendi muito isso, né? Uma reunião técnica na Câmara Municipal, na Prefeitura, convidando todos os vereadores. O que vai se discutir com 23 vereadores, uma reunião técnica às 4 horas da tarde, na antevéspera da reunião da final, né, de discussão da audiência pública do plano diretor. É importante que o prefeito compreenda que, a partir do momento que encaminhou à casa a proposta de revisão do plano diretor,
A iniciativa de reuniões, a iniciativa de discussões é da casa, a não ser que ele retire o plano diretor. A não ser que ele retire o plano diretor. Eu não quero fazer, vereador Chico Guerra, aqui uma tempestade num copo d'água, mas isso é uma invasão de competência da casa. Uma invasão de competência da casa. Nós temos procurado, a nível da assessoria técnica da comissão, toda e qualquer dúvida que a gente tenha com relação à proposta que foi encaminhada, está aqui o assessor da comissão, nosso colega ex-vereador Idair Mosquen, tem diariamente estado lá na CEPLAN, consultando os técnicos, dizendo, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Para a nossa surpresa, vereadora Paula, nas reuniões que fizemos, nas reuniões públicas que fizemos, contamos com quase zero presença dos técnicos ou dos secretários municipais, embora o convite tenha sido estendido, e seria de bom alvitre, né, que a prefeitura estivesse acompanhando. Eu recordo que compareceu lá na audiência da linha 40 a secretária de Meio Ambiente, da Agricultura, da secretária da Agricultura, nas reuniões na subprefeitura, os subprefeitos compareceram, lá no Desvio Risso e lá em Fazenda Souza, e não recordo da presença de mais ninguém de parte da prefeitura acompanhando reuniões extremamente positivas e reuniões com uma presença forte de representantes da comunidade. Eu diria que as reuniões, inclusive, que fizemos na Câmara de Indústria e Comércio e, posteriormente, na SEAC, foram reuniões extremamente positivas, do ponto de vista das contribuições que foram dadas pelos técnicos. A reunião na UAB, a mesma coisa, né? A reunião na linha 40, mesma coisa. Pegando a questão pontual, a questão da ampliação ou da redução do perímetro urbano no sentido Flores da Cunha. Então, essas questões, elas estão amplamente discutidas a nível da comissão e estamos, efetivamente, concluindo o nosso trabalho com a audiência pública. Após isso, a comissão vai se reunir, ponto por ponto, né, e produzir um relatório para ser encaminhado ao plenário, para que o plenário, de forma soberana, decida, né, sobre o que fica, o que permanece, ou se aprova na integralidade, ou se rejeita na integralidade, a proposta encaminhada pelo Executivo. Então, nesse sentido, fica aqui meu estranhamento a esse convite, né? Quero dizer já que vou declinar do convite, né? Vou declinar do convite, até porque me sentiria um joguete, né? Fazendo todo esse trabalho aí durante meses, né? A nível da comissão, junto com meus colegas de comissão, e, de repente, no último dia, uma reunião técnica, eu não entendi nada. Mas, voltando à pauta positiva aqui, especialmente na questão do Plano Municipal de Saneamento. Duas questões que foram levantadas na última reunião com os técnicos do SAMAI tratam de duas questões pontuais, Bacia do Samuana e Bacia do Galópolis. Vamos começar pela Bacia do Galópolis. A Bacia do Galópolis foi incorporada quando da edição da 246, que é a Lei de Proteção aos Mananciais, por conta de que o SAMAI tinha um pequeno açude, eu diria, tá? Eu nem diria que é um lago, né? Era um pequeno açude em cima do morro aqui, próximo da maternidade, aonde buscava abastecer a comunidade de Galópolis nos momentos em que o poço falhava, né? Quando o consumo estava muito alto, e o abastecimento de água ali em Galópolis sempre foi através de poço artesiano, então se passava a utilizar aquela pequena represa situada à direita, em cima do morro lá, mas como bem dito pelo ex-diretor do SAMAI, Gerson Panarotto, é uma represa muito complexa, porque ela acumula muita folha, muito barro, né? O tratamento é complicado, né? Então, o SAMAI, corretamente, quando já à frente do SAMAI, meu ex-colega vereador Idair Antônio Mosquen, me permita prosseguir em declaração de líder. Declaração de líder da bancada do PSB, segue com a palavra a vereadora Eloy Frisso. Se decidiu corretamente
levar uma adutora do SAMAI até Galópolis, e hoje toda a comunidade de Galópolis é abastecida pela represa do Faxinal. Então, hoje já não existe mais nenhuma justificativa, do ponto de vista de se manter, do ponto de vista legal, essa restrição de uso e ocupação do solo naquela pequena bacia, né? E só para que os vereadores tenham uma ideia, a bacia ela é tão insignificante do ponto de vista do abastecimento da cidade, ela tem um tamanho de 304 hectares apenas, uma área alagada de 32 hectares, teria, né, se construído, a área do SAMAI são 5 hectares, que o SAMAI tem lá em cima, um volume de acumulação de 5.260 metros cúbicos, e não atende, a população atendida é zero, né, por enquanto. Então, a bacia do Galópolis, hoje, ela já não tem mais, do ponto de vista de planejamento e do ponto de vista estratégico, função, né? Então, nós deveríamos já, na própria legislação que trata da Lei de Parcelamento e Uso do Solo, deixar isso claro. Uma outra questão, para que os senhores tenham uma ideia, assim, só de comparação, né? Vamos pegar, por exemplo, a bacia do Marrecas, né? A área da bacia é 5.617 hectares, né? A área alagada, 215 hectares, né? O volume de acumulação lá da lagoa do Marrecas é 33 milhões de metros cúbicos, né? E ela atende hoje já 15% da população de Caxias do Sul, a represa do Marrecas. E, comparado com a do Galópolis, então, de fato, ela fica usando um termo muito comum aqui na nossa região, sem serventia, né? Já a bacia do Samuara, ela tem apenas 687 hectares, sendo que desses 687, 340 é a área do próprio Complexo Samuara, né? E mais de 100 hectares ali a área conhecida como São Paulo da Cruz, né? Que foi adquirida pela empresa Fagundes, se eu não me engano, né? E a bacia do Samuara hoje atende apenas 2% da população de Caxias. 2%. Tá? Então, a pergunta que a gente já vem se fazendo há algum tempo, do ponto de vista estratégico também, do abastecimento de água, e do ponto de vista do crescimento da cidade, né, o Complexo Samuara, ele é ele não funciona como um indutor de desenvolvimento, mas o contrário, né? Ele tranca o desenvolvimento naquela região. E, na discussão com o SAMAI, surgiu uma ideia muito interessante, que eu acho que, de repente, pode, e o SAMAI voltou para discutir com os técnicos, a possibilidade de se criar, no eixo da RS 122, né, uma flexibilização do ponto de vista do crescimento da cidade nesse sentido. Nesse rumo, né, naquele sentido. Por conta de que hoje uma pequena parte ela fica à esquerda da rodovia, indo no sentido Farroupilha, e praticamente toda a parte direita, né, no sentido Farroupilha, passando principalmente a Frasle, né, é a parte que fica dentro da bacia do Samuara. Ali, tranquilamente, eu acho que daria para, a nível do plano diretor, se criar uma zona de uso misto, né, com questões restritivas do ponto de vista do desenvolvimento industrial, restritivas no seguinte sentido. Quem conhece, por exemplo, as bacias de captação na Grande São Paulo, tem cidades que ficam inteiramente dentro de uma bacia de captação, né? Só que nada se impede a nível do desenvolvimento, desde que as indústrias que ali se instalem sejam indústrias de conteúdo limpo, tá? Ou que tenham estações de tratamento a nível terciário, né? Que devolvem a água utilizada
limpa, né? Possível até para consumo humano, quando devolvem para o arroio. E hoje já existe esse tipo de tecnologia, né? Então, não existe sentido da gente ter uma restrição total numa bacia que representa 2% do abastecimento, é basicamente a comunidade de Forqueta, uma parte da comunidade de Forqueta, que é abastecida pela bacia do Samuara, e se impedir o desenvolvimento da cidade no sentido da conurbação com Farroupilha. E eu tenho levantado isso sistematicamente. Permite a parte, doutor Eloy. O que nós devemos é impedir o crescimento da cidade para cima das grandes bacias de proteção que nós temos, que é tanto o Maestra, o Faxinal, o Marrecas, o Santa Lúcia, o Mulado, o Sepultura. Aí sim, ali está praticamente 100% do abastecimento futuro de água da cidade. E, nesse sentido, é que nós temos que trabalhar a nível de plano diretor para proteger essas bacias e que elas não se transformem, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, na bacia do Maestra, né, onde uma grande parcela dela foi ocupada por loteamentos irregulares, que depois se consolidaram no tempo e o município teve que investir alguns milhões, né, do ponto de vista de sanear esses locais. Eu cito Serrano, Capivari, assim por diante. Tá? Santo Antônio. Né? A prefeitura jogou algum recurso nesses locais para sanear esses locais por falta de fiscalização lá atrás. Né? Então, nesse sentido, que eu acho que é uma discussão que cabe aqui a gente levantar, porque ela mexe e dialoga com o futuro da cidade. E quero deixar bem claro aqui que não sou pai da criança de nenhuma dessas propostas. Elas aconteceram nas discussões que estão ocorrendo, né, por essa amplitude desse diálogo que estamos travando, né, e que envolve, então, o futuro de Caxias. Pois não, vereador Gustavo? Muito obrigado, vereador Eloy Frisso. Esse assunto do plano diretor é um assunto, além de apaixonante, extremamente relevante para Caxias do Sul. E a comissão tem se debruçado de maneira muito forte nesse sentido, tentando trazer para o seu bojo também essas questões importantes que tratam do desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul. E eu penso que nós não podemos ser tão radical, ou nem tanto ao céu, nem tanto à terra, proibir tudo ou também permitir tudo. Eu entendo, sim, fazendo as análises que a gente vem fazendo, estudando um pouco mais o plano diretor, eu entendo que nós precisamos fazer o desenvolvimento de Caxias do Sul ser muito eficiente, mas também de maneira planejada e ordenada. O crescimento que já está indo em direção à RS 122, rumando a Farroupilha, praticamente existe toda já uma conurbação aí. Então, nós precisamos nos fazer uma pergunta: será que liberando um pouco mais para que possamos construir de maneira séria, ordenada, permitindo, por exemplo, que estabelecimentos industriais que tratem da tecnologia e inovação não poderiam ser construídos às margens da RS 122 na bacia do Samuara? Eu entendo que sim. Então, foi extremamente importante essa vinda aqui do SAMAI. Vossa Excelência colocou com muita propriedade. Acho que essa resposta deve vir de maneira positiva e nós precisamos insistir nisso, principalmente na região do Jockey Club. Tem toda uma situação ali que o município poderia verificar a possibilidade de nós estar mexendo um pouco nas restrições e liberar um pouco mais, talvez, para um uso misto, para que aí justamente possa abrigar indústrias que venham a compor todo um ecossistema de inovação e tecnologia, ajudando, por exemplo, a Frasle ali instalar novos processos fabris para melhorar os seus sistemas produtivos. Então, entendo sim perfeitamente que nós precisamos, antes de finalizar isso, inclusive para a próxima terça-feira, instigar os participantes da região e ver o que acham nesse sentido dessa possibilidade. De resto, dizer que estou muito feliz com a condução que a comissão está fazendo nessa proposta. A comunidade inteira está tendo uma participação muito proativa. Entendo que teremos, sim, um plano diretor muito bom para os próximos 10 anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo. E, de fato, eu entendo que essa discussão, dentro do que eu situo como uma pauta positiva da Câmara, que discute as demandas da comunidade, que discute o seu planejamento, que discute a forma como vai se organizar daqui para frente a cidade, elas são por demais importantes, e nós temos procurado, a nível da comissão, instruir os colegas vereadores, todos os vereadores dispõem
de toda a proposta do plano diretor com as propostas encaminhadas pelo Executivo para que possam ter demandas, ter clareza nas demandas que estão sendo colocadas. Eu diria que a questão mais importante agora, de fato, é a reunião de hoje à tarde, às 14h, presidente, porque ela dialoga não só com o Plano Municipal de Saneamento, mas já com uma parte do que compõe o nosso plano diretor, né, que vai estabelecer já alguns critérios para a discussão do plano diretor a partir da aprovação do Plano Municipal de Saneamento. Muito obrigado, senhor presidente.